Olá pessoal, aqui João Carlos Hilbert. Eu vou fazer um pequeno comentário no início desse vídeo porque eu estou trazendo algo especial. Vocês sabem que há 31 anos atrás, eu, meu irmão Renato Luiz Hilbert, com a participação do Érico Egônio Essig, que aparece ali na tela, fizemos um documentário sobre a picada Felipe Essig, um documentário histórico. O Érico Essig, ele conta a história da picada Felipe Essig. O Felipe Essig era o bisavô dele. É muito interessante, vocês vão ver imagens daquela época, logicamente o vídeo é em VHS, então não é assim aquela qualidade como são esses minutos iniciais, onde eu estarei também mostrando como está a picada Felipe Essig hoje. Pessoal, eu vou fazer um pedido especial também para que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E se vocês gostam dos vídeos que eu estou trazendo para vocês, por favor, entrem lá e façam o like de vocês. E isso vai fazer com que os vídeos alcancem mais pessoas. Picada Essig, 22 de junho de 1991. Neste documentário que você começa a assistir agora, nós vamos falar um pouco da história desta localidade. Para isso, vamos ouvir os depoimentos do Sr. Érico Essig e depois nós voltamos para mostrar a picada Felipe Essig hoje.
documentário, onde nós estamos falando sobre a história de Felipe Essig, vamos apresentar dois dos bisnetos, o Érico e o Ito Essig. O Érico que mora em Arroio do Meio e o Ito que reside na picada Felipe Essig. E é o Érico Essig que vai dizer alguma coisa sobre a trajetória, sobre a vida do Felipe, dos tempos de então até agora. Eu, como bisneto de Philip Essig, vou dizer alguma coisa que lembro assim. Philip é nascido na localidade Ida Oberstein, na região do Hunsrück, na Alemanha. Isso em 1841. Quando Felipe completava seus 18 anos, ele resolveu enfrentar o mundo e embarcou num modesto barco que o trouxe até o Brasil. Provavelmente desembarcou em Santa Catarina, porque ali é que Felipe encontrou seu primeiro emprego. Era um simples lenhador, trabalhava para uma firma inglesa que exportava madeira. Depois veio mais para o sul, em São Leopoldo, onde permaneceu por uma porção de anos e também ali trabalhou na construção da ferrovia Porto Alegre-São Leopoldo. Foi por ali que ele conheceu Ana Catarina Jung e que mais tarde chegou a se casar. Ali então, mais tarde, ele conheceu proprietários de grandes glebas de terras no lado esquerdo do rio Forqueta. Era o seu Frederico Jacó Muco. E desse mesmo cidadão, Philip comprou duas colônias de terras. Era tudo mato, não havia morador nenhum. E Felipe resolveu enfrentar essa árdua tarefa, embrenhou-se na Mata Virgem, chegando aqui em 1875, quando começou a derrubada da Mata Virgem para formar aqui a sua colônia, construiu a sua primeira casa, ou melhor dito, uma simples choupana, para mais tarde abrigar a sua família. Ali Felipe permaneceu trabalhando praticamente 2 anos, até que teve condições de trazer a sua família, pois Felipe já tinha 2 filhas nascidas em São Leopoldo. Veio com a família e aqui nasceram mais 7 filhos de Felipe. E com o tempo também foram chegando outros colonizadores. Não podemos precisar exatamente os nomes, os sobrenomes dessas pessoas que ajudaram a colonizar essa terra fértil que podemos ver aqui, que todos nós conhecemos. E foi uma luta árdua, pois não havia comunicação, não havia estrada. Tudo era feito pelo rio Forqueta abaixo, em canoas, o caiques. O primeiro vizinho do Felipe residia em Fuchseck, linha João Fux hoje. Isso dá uma distância aproximada de 6 a 7 quilômetros. Imaginem o desespero, sozinho no meio do mato. Certo dia Felipe resolveu então abrir um pique para chegar por terra até o seu primeiro vizinho. Errou o caminho, a noite chegou e ele teve que pernoitar. Aí então, naquela época ainda haviam animais ferozes e tal. Felipe resolveu subir numa árvore, trançou uma rede e ali passou a noite. No outro dia procurou se localizar melhor e seguiu o caminho. De tardezinha do segundo dia, chegou na casa de Klaus Schnack, em linha Cairu-Fuchseck, ali na casa do seu vizinho. Encontramos no local onde está a barca
que liga Picada Felipe Essig a Marques Souza, exatamente o local onde atracou pela primeira vez o primeiro colonizador, Philip Essig. E também nesse local, que logo mais mostraremos, ele encontrou a sua morte anos depois, exatamente no ano de 1895, durante a Revolução dos Maragato. Foi nesse local que Philip Essig começou a derrubada das primeiras árvores para formar a sua área agrícola, para depois colonizar e mais tarde trazer a sua família, que ainda se encontrava em São Leopoldo. Atracou Philip Essig e ali também ele, anos mais tarde, encontrou a sua morte. Ali que ele improvisou a sua travessia do rio Forqueta. Foi nesse local que Philip Essig construiu a sua casa em 1875 e aqui permaneceu até o final da sua vida. Este é o monumento que foi construído em homenagem ao primeiro colonizador Philip Essig, aqui na Picada Felipe Essig. Esse monumento foi construído no ano de 1951, quando se comemorava, ou melhor, foi a denominação da picada voltou a ser Picada Felipe Essig, porque durante a guerra a denominação foi traduzida de Essig Picad para Picada Vinagre. Então, em homenagem ao primeiro colonizador, foi construído esse monumento. O cemitério familiar, onde está enterrado Philip Essig, que veio a falecer em 1895. O cemitério se encontra nas terras que lhe pertenciam e ainda hoje pertence aos familiares bisnetos de Felipe. Esta é a sepultura de Philip Essig, que vai completar nos próximos anos um século. Portanto, podemos ver que a conservação não é tão recente, mas ainda dá para identificar. A sepultura se encontra mais nesse cemitério, tem mais 9 sepulturas e é um cemitério familiar. Esta é a casa construída em 1935 por nosso pai, Frederico Alberto Essig. Nós estamos mostrando alguns objetos que pertenciam ao bisavô, Philip Essig. O Augusto está segurando a espada que provavelmente Felipe trouxe da Alemanha ainda. O Mano Ito está segurando a serra para serrar tábuas. Em alemão nós conhecemos como Palgese.
Hunsrück, porque se chamou a região lá de Hunsrück. Da Uns Alemanha. dizem que é o morro, lá tem o dorso do cachorro, Isso, as montanhas. Essa eu escutei. Mas né? a versão que eu acredito mais é que os hunos invadiram aquela região a tempo das invasões, Sim, sim. os hunos, aí ficou Hunos, Não sei. Hunsrück. Pode ser. Acredito mais nessa versão do Nessa que versão.